Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é dia de falar sobre uma canção de Natal do Charles Dickens. It's beginning to look a lot like Christmas. Antes de tudo, não esquece de já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like para você não esquecer e também de comentar aqui se você costuma fazer leituras temáticas de Natal. Vou deixar aqui no box da descrição todos os links para as minhas redes sociais. Meu Instagram, lá eu atualizo em tempo real as minhas leituras, o Insta da papelaria, o Insta do meu clube de leitura, que é um clube de leitura gratuito para você ler mais obras e conhecer mais autores em 2024. Também vou deixar aqui os meus links da Amazon, lembrando que comprando qualquer item através desses links você me ajuda muito. Eu ganho uma pequena comissão, você ajuda no crescimento do canal e não paga nada mais por isso. Vamos lá então, conversar sobre uma canção de Natal do Charles Dickens. Esse foi meu primeiro contato com o autor. Eu gosto muito de autores ingleses e gostei muito da escrita do Dickens. Com certeza vou ler mais obras dele. Já tem uma obra aqui que é Grandes Esperanças, eu quero muito ler. Gostei da escrita, a escrita fluida, Foi meu primeiro contato. Não sou muito natalina, não faço aí muitas leituras de Natal, não era algo que eu tinha como hábito, então esse ano estou tentando mudar isso um pouco. Começar a fazer, coisas temáticas de Natal em dezembro, uma mini decoração, usar xícaras natalinas, fazer leituras de Natal, então entrar mais no clima aí do Natal. Então resolvi, começar por uma canção de Natal e foi uma surpresa, um livro muito bom de ler. Eu li nessa edição da Penguin. É bem curtinho, então aí você consegue ler aí um final de semana, alguns dias aí antes do Natal. Então já aproveita, coloca na tua lista de desejados aí e faz essa leitura antes do Natal, porque eu tenho certeza que vai aquecer o coração. Vamos lá então, Foi uma obra publicada em 1843, o Dickens já tinha publicado aí algumas grandes obras, e aí ele resolveu publicar uma canção de Natal e foi assim um estouro, Fez muito sucesso na época. Ele escreveu porque ele lamentava que tivesse perdido a magia dessa época do ano no Natal, a importância do Natal tinha mudado para as pessoas, então ele escreveu com esse intuito mesmo de mudar o coração das pessoas, mudar os pensamentos no Natal. Uma coisa que eu achei muito legal, que estava aqui na introdução do livro, é que a partir da publicação de uma canção de Natal é que começou essa tradição de enfeitar os pinheirinhos de Natal, dessa decoração, então foi por causa desse livro e eu achei isso muito, muito legal. Então aqui a gente vai ter uma história dividida em 5 partes, ou 5 estrofes, já que é uma canção de Natal, e eu achei isso muito legal. Também durante o livro tem várias ilustrações, dos personagens aqui do livro. É muito impossível não dar spoiler desse livro, mas eu te digo que os spoilers não vão estragar a experiência, porque é um livro curtinho, então tem que, para contar os detalhes, para contar, fazer uma resenha, comentar bem sobre o livro, não tem como não dar spoiler. Então, se você não quer ter spoiler, vá ler o livro e depois você volta aqui e assiste o meu vídeo para ver o que eu achei. Mas é impossível não dar spoiler, como eu falei. Então, vamos lá. Aqui a gente vai conhecer a história do Scrooge. Ele tem uma loja, Ele é dono de uma loja. Ele vive sozinho, ele não tem família, não tem esposa, não tem filhos. O seu único parente é um seu sobrinho, que ele não tem muito contato. O Scrooge, ele é um senhor ranzinza, ele vive sozinho, ele vive para o trabalho, ele é mão fechada, ele tem bastante dinheiro, mas ele não aproveita esse dinheiro. Então ele mora aí num apartamento sozinho, num apartamento obscuro, ele tem esse espírito de reclusão, ele não dá bom dia para as pessoas, ele é realmente o senhor ranzinza. E ele odeia o Natal. Ele diz que é uma bobeira essa época do ano, enfim, e ele não entende porque as pessoas ficam desejando uma para as outras o Feliz Natal, porque para ele não é um Feliz Natal. Então ele sempre critica, o Natal, ele não entende porque a felicidade das pessoas, enfim. Aí ele estava trabalhando e o seu sobrinho todo ano vai convidar ele para passar o Natal, com a família do sobrinho, com a esposa, e vai desejar o Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pro Scrooge. E ele sempre rejeita, ele sempre questiona, ele sempre fala mal, enfim, ele não vai e fica dizendo que isso é apenas uma bobeira. Também tem o Bob, que é o funcionário do Scrooge, ele da loja, seu único e fiel funcionário, ele do escritório.
E o Bob, ele tem uma família grande, ele é casado, ele tem um filho doente, ele não ganha bem, o Scrooge meio que abusa, assim, dos serviços dele. Então o Scrooge é muito rude pro Bob também, e o Bob sempre deseja um Feliz Natal, e ele diz que isso, né, é uma besteira. O Scrooge tinha um sócio que era o Marley, né, o Marley faleceu há 7 anos, então desde que o Marley faleceu, o Scrooge continua tocando a loja sozinho, tanto que o nome da loja é Marley Scrooge, e era o único amigo, né, do Scrooge, mas o Marley era igual a ele, né, ranzinza, não gostava do Natal, não tratava bem as pessoas, não valorizava as pessoas, enfim, os dois se complementavam, né, era um o amigo do outro, talvez por isso eles tivessem se dado aí tão bem. E aí até que aí numa noite de Natal, ele vai até em casa, ele chega em casa e vê que algo não tá certo, e tem alguma coisa estranha, mas enfim, ele sobe porque ele não acredita nessas coisas. Ele, né, sobe pro seu apartamento, fecha a porta, dá as 2 voltas na chave. E aí ele começa a perceber que tem algo estranho no ar. Até que de repente aparece o fantasma do Marley, né? Pra assombrar o Scrooge. E o Scrooge se assusta e pergunta: é você mesmo? É o fantasma do Marley? E ele diz que sim, que era ele, que ele voltou para dar um recado, porque ele não queria que esse fosse o fim do Scrooge, que o Marley vagava aí pelo mundo com algumas correntes, que eram as correntes que aprisionavam ele de toda a sua trajetória, e que por causa das coisas que ele fez em vida, ele carregava isso com ele, que ele nunca poderia ter paz, enfim. Ele veio para alertar o Scrooge e para tentar mudar o futuro dele. Então, o Marley, ele volta e explica tudo o que está acontecendo para o Scrooge, que né, ele estava amaldiçoado, que ele carregava muita coisa por causa das coisas que ele fez em vida. Ele alerta que nas próximas noites 3 fantasmas irão aparecer para o Scrooge para, né, mostrar o passado, o presente e o futuro. Então, o fantasma do passado, o fantasma do presente e o fantasma do futuro. E não tem como o Scrooge não aceitar isso, né? O Scrooge fica muito assustado ali com o Marley. Às vezes ele começa a questionar, perguntando se realmente era o fantasma dele, e ele não acredita nessas coisas, então ele fica meio assim, mas ele resolve ouvir o Marley, né, ouvir o que ele tinha a dizer e ver o que vai dar aí com esses fantasmas. E aí começam, né, a aparecer os 3 fantasmas, começando aí pelo fantasma do passado, que vai levar ele ali para a infância, para a adolescência. Então, ali na infância, ele vai lembrar de quando ele estava no internato, que ele se sentia muito sozinho, que talvez por isso o Natal não tenha tanto significado, porque ele era uma criança sozinho, uma criança que não tinha esse espírito, e a única pessoa que se importava com ele para ir buscar ele era a irmã dele. Então, que todo dezembro ela lembrava que tinha que buscar ele, pedia pro pai. Então, ele se sentia muito abandonado, se sentia muito rejeitado, e o fantasma do passado mostra ele assim, num canto sozinho, sem amigos, as crianças brincando e ele sempre sozinho. Então, isso é um trauma do passado do Scrooge, né? E isso a gente pode ver que refletiu muito na vida adulta dele, né? Porque ele continuou uma pessoa sozinha, que não se importavam com os outros, porque tudo isso era reflexo do passado. E aí, a única lembrança assim boa era a da irmã dele, que é a mãe desse sobrinho, que é o único familiar vivo do Scrooge. Então ela é a que se importava mesmo com o Scrooge aí na infância. E aí também o fantasma do passado, ele vai começar a andar, né, ele pela vida, vai começar a mostrar a vida passada do Scrooge, até chegar aí na sua juventude, com seus já 14, 16 anos, em que o Scrooge já trabalhava, ele trabalhava numa loja, e ele vai mostrar, né, pro Scrooge esses momentos, né? Então o Scrooge vai ver de fora ele mesmo ali naqueles momentos. E ele trabalhava nessa loja, morava nos fundos da loja também. E esse chefe dele gostava muito do Natal. Ele comemorava, tinha as filhas que comemoravam, um Scrooge sempre meio estranho assim no Natal, né? Então esse fantasma vai mostrar as atitudes dele do passado durante todos os natais. E aí também o fantasma ainda volta para um período adulto, né, passado do Scrooge, que ele já trabalhava, que ele começou a namorar uma moça, mas ele não dava a importância devida para ela. Ele pensava mais no dinheiro, no trabalho, do que para essa moça que ele namorava. Até que a gente vai ver que essa moça hoje ela, né, tá casada, ela tem família, tem filhos, ela tá muito feliz.
E o marido dela chega em casa e diz: Ah, amor, você não sabe quem eu encontrei, um velho amigo seu. E ela diz: Ah, quem? Ele fala: É o Scrooge. E daí ela fala que ele nunca se importou muito com o Natal, que ele sempre foi assim ranzinza, que ele não dava a importância devida para as pessoas, que ele valorizava mais o trabalho, que as pessoas ficavam em segundo plano. Então o Scrooge ele começa a ter essa perspectiva olhando de fora da vida dele, né? E todas as coisas que aconteceram. E aí o fantasma do passado ele vai embora, né? O Scrooge fica ali reflexivo com as coisas e ele tenta ir descansar, mas ele ainda fica pensando que tem mais dois fantasmas para aparecer, né? O fantasma do presente e o fantasma do futuro. O fantasma do presente é aquele que ele faz uma mágica, digamos assim, no Natal das pessoas. Então ele vai até as casas, ele traz uma alegria, ele traz coisas boas, ele traz esse espírito do Natal, não que seja um fantasma ruim, é um fantasma bom. Então esse fantasma ele vai levar o Scrooge, né, que tá ali olhando de fora as coisas, afinal ele tá como um fantasma, então ninguém vê ele, né, que ele tá ali observando. E ele vai até as casas e ele vê como esse fantasma faz a diferença na vida das pessoas. O fantasma, ele leva ele até a casa do seu funcionário, do Bob, e ali o Scrooge vê, né, que eles são felizes apesar de ter pouca coisa, que é uma família feliz, que o Bob tem muitos filhos, é casado, tem um filho que é bem doente, que é o Tim, se não me engano, não lembro o nome de cabeça, mas ele tem esse filho que é doente e ele sempre tá feliz, sabe? E mesmo o Scrooge tratando ele muito mal, o Bob se importa com o Scrooge. Então o Scrooge vai ver isso, o Bob se importando, pensando como tá o Sr. Scrooge, que era graças ao Scrooge que tinha comida. Então ele vê sendo muito grato. E a esposa do Bob já fala que o Scrooge não tem por que ser grato por ele, porque ele não faz nada de bom, ele faz o mínimo, mas ele trata mal os funcionários. Então, assim, ele vê que a esposa do Bob não gosta dele tanto assim, né? Então, poucas são as pessoas que gostam dele. As pessoas com que se portam com ele são as que ele menos trata bem. Então, o Sr. Scrooge, ele vê que a família do Bob, ela é feliz, né? Independente ali do que eles têm, da situação deles, que o Natal realmente faz diferença na vida deles, que é um dia feliz. E aí ele começa a ir com o fantasma do futuro a andar também, e ele vai para casa, né, do sobrinho dele. E na casa do sobrinho ele chega de longe e vê todos eles ali reunidos, o sobrinho, a esposa do sobrinho, mais as irmãs da esposa do sobrinho, mais alguns amigos, e todos eles estão jantando. E aí o sobrinho se pergunta, né, como é que está o tio dele, que ele convidou, e a esposa dele diz que não é para ele se preocupar, porque a culpa de ele não estar ali é do próprio tio, né, que ele foi convidado, ele sempre é convidado. Aí acaba que eles esquecem, assim, do Scrooge, continuam a aproveitar o Natal, eles fazem várias brincadeiras e eles começam a se divertir, jogando jogos. E o Scrooge começa a jogar os jogos ali, né, mesmo vendo de fora, um espectro de um fantasma. Ele começa a se divertir com esses jogos, a responder, a dizer que ele queria estar ali. Então, até que eles voltam daí pro apartamento do Scrooge e ele, né, começa a se dar conta e já dizer pro fantasma que ele realmente vai fazer as coisas diferentes. E ele continua a perguntar pro fantasma, né? Quem é aquele que tá lá no leito de morte? Quem é aquele que tá morto na cama? E aí o fantasma, né, encoraja o Scrooge a ir lá e ver quem é a pessoa que tá deitada. O Scrooge, ao que tira o lençol, vê que é ele mesmo, e que esse é o futuro dele, né? Que as pessoas realmente não estão lá pelo que ele era, mas pelas coisas que ele tem, pelas coisas que ele deixou, já que em vida ele não ajudava ninguém. Então, já que ele morreu, eles aproveitaram para pegar tudo que o Scrooge tinha, para se aproveitar mesmo dele. Ninguém estava ali porque amava o Scrooge, né, no leito de morte, mas eles estavam ali pelos interesses que ele podia dar. E aí o Scrooge ele cai em si, né, e acaba dizendo pro fantasma que ele caiu em si de todas as coisas que os outros dois fantasmas falaram, né, tanto do passado, do presente, como esse do futuro. E que ele vai fazer as coisas diferentes, que ele tem tempo de mudar ainda, que ele não quer que esse seja o futuro dele. Então ele cai em si aí na época do Natal e assume um compromisso, né, com ele, com os fantasmas, com o fantasma do Marley também, que ele vai fazer as coisas diferentes, que o Natal vai ser uma época diferente, que ele vai aproveitar o Natal, que ele vai entender o motivo ali do Natal. Então, eles chegam à casa do Scrooge e o Scrooge vai dormir e quando ele acorda ainda é dia 24, né? É o dia do Natal, né? É 25 no caso.
E aí ele acorda e se dá conta que ainda tem tempo de mudar aquele Natal, que ele não precisa esperar o próximo Natal. Então ele acorda muito feliz, ele abre a janela, ele vê o dia, tá tudo muito claro, sabe? Tá tudo muito feliz, alegre, as crianças na rua. Aí ele avista um garotinho e diz pro garotinho ir até uma venda onde eles assam perus assados, né, no Natal, e pro menino comprar o maior peru que tiver e mandar o entregador vir entregar ali. E aí, quando o entregador chega, ele dá o endereço da casa do Bob e paga um táxi para que o entregador vá até a casa do Bob fazer essa surpresa de Natal, né? E aí o Bob até se surpreende quando chega isso na casa dele, mas fica muito feliz e aproveita. E aí o Scrooge se dá conta que o sobrinho dele sempre convidou para passar o Natal com ele, né? Então por que não aproveitar esse Natal, não deixar para o próximo Natal? Então o Scrooge ele vai até a casa do sobrinho de surpresa. Ele chega lá, pede para a empregada não anunciar ele, e ele chega e fala, né, que ele enfim aceitou o convite de passar o Natal com eles. Isso é muito legal. E aí eles ficam assim surpresos no começo, mas depois eles ficam muito felizes. Daí ele realiza realmente o desejo que ele tinha de ficar ali jogando jogos de Natal. Eles se divertem, comem boas comidas. Nossa, é muito legal ver essa parte assim da transformação do Scrooge. Aí até que chega o dia 26 de dezembro, né, dia normal, eles voltam a trabalhar, o Scrooge volta para a empresa e o Bob não chega na hora certa, né? Então o Scrooge, como sempre, já tá em pé esperando o Bob com aquela cara ranzinza, e o Bob fica espantado, né? E pede mil desculpas, que o Scrooge não sabia o que aconteceu, que isso não ia acontecer, mas é que era uma época muito importante, era uma data importante, que ele queria aproveitar com a família, que ele se atrasou porque eles ficaram se divertindo até muito tarde, né? E aí o Scrooge, com o jeito ranzinza dele, fala: isso não se faz, mas eu vou lhe dar um aumento. Então ele dá um aumento pro Bob, ele não liga que o Bob tenha chegado atrasado, até o Bob fica bem surpreso, né? Porque isso não é algo do Scrooge, que o Scrooge fazia. Ele deseja um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Então aí o Scrooge, ele aproveita o Natal, ele começa a ajudar as pessoas, ele muda essa visão que ele tem aí do Natal, das coisas boas. E é um livro assim para aquecer o coração, que foi uma surpresa para mim. Eu já queria ter lido há bastante tempo, mas acho que ler nessa época do Natal faz uma total diferença. Então ainda dá tempo para que vocês leiam esse livro. E fica a minha recomendação aí para ler antes do Natal, na semana do Natal, entrar nesse clima do Natal. É muito legal. É um livro bem curtinho, então é bem rapidinho de ler. E é para aquecer o coração mesmo, sabe? Para mudar assim, o nosso pensamento sobre o Natal, sobre aproveitar com as pessoas que realmente se importam com a gente. Muitas vezes a gente não dá bola para isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado da resenha. Foi uma surpresa para mim. Amei a escrita do Dickens, com certeza quero ler mais livros dele. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro ou se você ficou curioso para ler. E muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.